5 características de autismo em adultos, parte 3. Bora lá. A primeira característica que eu vou citar hoje é o fato de muitos autistas serem muito literais, não só nas informações que ouvem, mas também como a gente vai pensando sobre as coisas. Então, por exemplo, se alguém chega e fala, Violet, a minha casa é do lado da padaria. Na minha cabeça tá a padaria aqui e a casa aqui da pessoa, ou do lado direito ou no lado esquerdo. É difícil entender que a casa ao lado, a pessoa pode estar se referindo a uma casa que está, tipo, 2 quadras da padaria, ou na rua de trás da padaria. Que na minha cabeça, se é ao lado, é ao lado. E é claro que hoje em dia, depois de ter aprendido muita coisa, depois, né, fato de ser adulto e tal, a gente vai entendendo cada vez mais essa questão, né, das pessoas falarem de forma que não seja literal. E essa questão, né, da pessoa ser literal pode causar muito desconforto, não só para a pessoa autista, mas para a pessoa com quem está conversando com o autista. Eu já tive várias discussões com o Marcel sobre isso, pelo simples jeito dele me perguntar as coisas ou pelo jeito dele me contar alguma informação. Um exemplo também que eu posso dar é que toda vez que alguém fala alguma expressão idiomática, eu vou pensar exatamente no que a pessoa falou. Por exemplo, ai, nem que a vaca tussa. Eu sempre penso numa vaca tossindo. Ou, nossa, choveu canivetes. Eu sempre vou imaginar chovendo os canivetes. É claro que eu entendo o que significa cada expressão hoje em dia, mas imagina para uma criança que nunca ouviu expressão assim, na hora ela vai pensar e vai tipo, opa, como assim? Cadê o canivete lá do céu? Então, muito cuidado quando vocês estiverem conversando com uma pessoa autista, principalmente se for mais jovem, porque essa pessoa talvez não tenha aprendido tantas expressões assim, mas dizer coisas do tipo, nossa, eu tô morrendo de calor, ou nossa, eu não quero te ver mais, nossa, eu tô louco com você, sabe? Tipo, expressões assim que não remetem exatamente o que a pessoa tá sentindo, pensando, isso acaba sendo muito difícil. Ou, tipo, teve uma vez que eu e o Marcelo, a gente começou a discutir porque ele me perguntou assim, cadê o meu óculos? E cadê o meu óculos implica pra mim como se eu tivesse pego o óculos dele. E aí eu falei, por que eu teria que saber onde que tá teu óculos se eu não peguei o seu óculos? O jeito certo de você perguntar teria que ser, você viu o meu óculos? Então, vocês conseguem ver que a questão da literalidade não tá só nas expressões idiomáticas, né, nas metáforas, mas sim também no jeito que a pessoa pergunta. A segunda característica de hoje também entra em conjunto com a primeira característica, que é a dificuldade de entender sarcasmo ou ironia. Eu sou muito boa hoje em dia para entender sarcasmo ou ironia, porque desde muito pequena eu sempre gostei muito de estudar sobre isso. Meu pai era uma pessoa que adorava estudar, né, sobre essas questões assim, sobre linguagem corporal, então ele ia aprendendo, ele ia me ensinando, ele ia falando, então eu sempre fui muito observadora e fui aprendendo muita coisa. Tanto é que hoje em dia eu sou muito, muito, muito irônica e sarcástica com pessoas com que eu tenho liberdade. Então, por exemplo, se eu pego uma roupa que eu acabei de dobrar, né, lavei a roupa, dobrei, entrego pro Marcelo e falo, tô. Aí se o Marcelo pergunta e fala, é pra eu guardar isso? Ao invés de eu falar, sim, guarde lá no armário, por favor, eu vou falar, não, jogue fora, joga no lixo, espalhe pela casa. Eu sempre vou agir de alguma forma irônica. Estou melhorando. Mas acaba sendo muito engraçado, a família toda faz assim um com o outro, a gente acaba se divertindo. Mas para muitos autistas, entender sarcasmo e ironia é realmente algo difícil. Porque o que a gente espera? Que a pessoa fale a verdade, que a pessoa age de forma honesta. Então, se ela tá agindo de forma sarcástica ou irônica, por mais que a gente saiba e pense, tipo, será que ela tá sendo sarcástica? A gente sempre vai ficar na dúvida mesmo. Então, é difícil, muitas vezes, a gente separar essa questão de, será que a pessoa tá falando a verdade? Será que ela tá me testando? Será que ela tá brincando comigo? E, tipo, afinal, o que custa falar de forma reta, literal, né? Terceira característica de hoje é dificuldade em verbalizar o que sente ou o que pensa. E, gente, essa característica em mim, olha, é complicada. Eu confesso que depois do diagnóstico eu melhorei muito nessa questão pelo simples fato de eu saber que eu tenho essa dificuldade em me expressar. Eu sabendo que eu tenho essa dificuldade, eu já me preparo melhor. Mas antes, nossa, às vezes, tipo, vinha assim as informações na minha cabeça.
eu sabia o que que eu tinha que falar, eu preparava, tipo, digamos, o Marcelo, ele vai chegar aqui, eu vou falar para ele, eu vou explicar isso, 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 eu me senti assim, 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 e eu acho que ele se sentiu assim, porque eu falei isso, sabe, tipo, tudo, 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 tudo. A hora que eu ia falar, sumia, simplesmente sumia tudo. Ou às vezes estava aqui, eu sabia o que que eu ia falar, mas eu não conseguia verbalizar, não conseguia sair da minha boca. E isso eu fui melhorando muito com terapia, mas confesso que ainda é algo que me pega muitas vezes. Eu sempre me comuniquei melhor, principalmente em relação aos meus sentimentos e pensamentos, através de textos, mensagens, cartinhas. Então eu sempre amei escrever cartinha para as minhas amigas, namoradinhos e tal. Então às vezes, quando eu quero conversar com alguma coisa mais séria com o Marcel, se eu não tô conseguindo verbalizar direito, eu mando mensagem pra ele, e aí ele vem, conversa comigo, ou eu anoto tudo que eu quero falar e vou lendo, ó, fiz isso, tô pensando, tô me sentindo assim, quero te explicar isso e tal. Isso acaba me ajudando bastante. Quarta característica é a procrastinação. Gente, eu tenho muita dificuldade com a questão de procrastinação, porque eu procrastino demais. Principalmente quando eu não entendi algo, quando eu não entendi o objetivo de algo, ou quando esse algo é muito difícil para eu fazer. E o interessante disso é que, por exemplo, para eu fazer alguma coisa, eu preciso ter um objetivo, eu preciso traçar meta. Eu gosto de ter, tipo, uma data. Então, até tal dia eu vou fazer tal coisa, eu vou ter isso pronto. Mas eu vou procrastinando, 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 procrastinando até o último. E aí eu vejo, putz, agora eu preciso fazer, bora lá. Mas em compensação, se é algo que eu quero muito, que eu tô, tipo, mega interessada, nossa, aí algo que teria que ser resolvido em, tipo, sei lá, 30 dias, eu resolvo em um dia. E essa questão de procrastinação também é algo que envolve o TDAH, viu, gente? Não é só no autismo, não. E eu acho que eu tenho essa sensação de procrastinação porque na minha cabeça parece que é algo que eu não vou conseguir fazer direito. Então, nem adianta eu começar, ou algo que eu preciso me preparar muito para começar, principalmente mentalmente, né, psicologicamente. Eu ainda tenho pensado o que que me faz procrastinar tanto, mas algumas conclusões que eu cheguei foram essas que eu citei anteriormente. Quinta característica desse vídeo é responder perguntas mentalmente e esquecer de responder em voz alta. E isso eu faço demais. E eu nunca percebi antes que eu fazia isso. E eu faço isso principalmente com perguntas que eu considero bobas ou perguntas óbvias demais. Tipo, tá na cara que é aquilo e a pessoa vem me perguntar. E aí a pessoa tá me perguntando aqui, né, determinada pergunta, e aí eu fico pensando, nossa, é sério que ela tá me perguntando isso? Mas é claro que é pra fazer isso, é claro, ou é claro que é pra pôr ali, é claro que é pra colocar tal coisa. E aí, ao invés de eu responder em voz alta, eu fico pensando naquilo, e fico pensando quão boba é aquela pergunta. Ou às vezes eu literalmente respondo da minha, tipo, eu penso a resposta, né? Então, por exemplo, Violet, onde eu guardo essa caneta? Aí na minha cabeça eu penso, no estojo. Pronto. E eu esqueço de falar em voz alta. E quantas vezes o Marcelo falava, Violet, me responde. E eu falava, mas eu já respondi. E ele falava, não, você não respondeu. E eu falava, eu já respondi sim. Mas só depois, tipo, muito tempo eu fui perceber que eu realmente fazia isso e esquecia de responder em voz alta. E eu percebo isso às vezes na Summer também. Às vezes eu tô conversando com ela para de me responder e eu vejo, tipo, no olhar dela que ela com certeza deve ter respondido mentalmente e só não falou, né? Não verbalizou. E é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se você tem alguma dessas características, se você se identificou com algo. Coloquem aqui suas dúvidas, perguntas, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e até a próxima. Tchau!